pregando acerca dos tributos desse Deus que nós adoramos, desse Deus que nós proclamamos e confessamos como nosso Salvador. E é de suma importância nós conhecermos a este Deus que nós servimos. E hoje nós falaremos acerca dos decretos de Deus. Semana passada o pastor Leon pregou acerca do ser de Deus, sua eternidade, que é um Deus pessoal, que é um Deus único. E hoje nós vamos falar acerca dos seus decretos. Confessamos que é algo difícil de se dizer, mas algo de extrema necessidade para a igreja aprender acerca desse Deus que é todo-poderoso. Convido vocês a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 46. Nós vamos fazer a leitura do verso 9 ao verso 11. Isaías 46, verso 9 até o verso 11. Os irmãos encontraram? Diz assim o texto sagrado: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua vem o homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Somente até aqui. Nós, como criaturas limitadas como nós somos, muitas vezes nós desconhecemos os planos de Deus e o que acontece ao nosso derredor. Se você já viu ou já andou de avião, você sabe que os aviões, eles não aterrissam e decolam do nada. Eles não podem simplesmente chegar no aeroporto e levantar voo e descer a hora que eles bem entendem, porque atrás disso há uma torre de comando, uma base que diz para eles, determina se eles podem ou não. E eu andei ano passado com o pastor Leão, a gente foi na Conferência Fiel, primeira vez que eu andei, um pouco de medo, o pastor eu acho que teve mais, mas enfim, e ansioso dentro do avião, limitado, esperando o avião decolar, a gente ficava esperando, e a gente não entendia o porquê, eu pelo menos pensando comigo mesmo, porque ele demorava, e aquela ansiedade ali, esperando, e daqui a pouco ele levantava voo, e a gente ficava com um pouco de medo, mas depois estava bem tranquilo. Só que por trás disso, alguém lá na torre de comando que tem o controle, que está vendo os ares, que está vendo os céus. Nós ali dentro somos limitados e não sabemos o porquê que o avião ainda não decolou, teve que dar mais uma volta para depois aterrissar. Assim é o nosso Deus. Claro que isso é uma ilustração fraca, comparando diante da nossa grandeza do nosso Deus, mas o nosso Deus, Ele sabe, o nosso Deus é eterno, Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe muito mais além, e nós, como sendo limitados, nós não compreendemos algumas coisas que acontecem em o nosso derredor, porque algumas coisas nos sobrevêm, mas a Bíblia nos fala que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, e faz tudo parte do seu propósito, do seu plano, que nós chamamos dos decretos divinos. Deus tem o controle da situação. E por que estudar a respeito dos decretos de Deus? Por que isso é relevante? Porque nós devemos meditar, pregar e falar sobre isso. E o primeiro ponto é muito simples, porque é bíblico. Porque está na Bíblia os decretos de Deus. Por mais que seja difícil, não é desculpa para nós não estudarmos. Como eu disse, é uma doutrina complicada e difícil, mas não por falta de provas escriturísticas, mas por causa do nosso coração que é duro em compreender as verdades do Senhor. Porque é bem verdade que há algumas verdades reveladas nas Escrituras que nos confrontam,
e nós não gostamos disso, então nós queremos maquiar, nós queremos inventar história. Mas a Bíblia nos mostra que Deus tem os seus decretos. A segunda coisa que nós devemos estudar também, porque vai revelar uma concepção mais excelente de Deus e vai promover a nossa adoração. Eu espero que isso fique um pouco mais claro no decorrer da mensagem, o porquê nós devemos adorar ao Senhor por estudarmos acerca dos seus decretos. A terceira coisa é que evitará muitos erros, porque nós, como diz o Packer no seu livro Conhecimento de Deus, que é esse título aqui atrás, os homens eles têm um conhecimento muito elevado de si mesmo, porém um conhecimento baixo de Deus. Então os decretos de Deus, nós estudando isso, vai evitar de cometer alguns erros, porque nós temos uma tendência de acharmos que nós somos superpoderosos e que nós temos o controle de todas as coisas, e olhamos para um Deus, como o Leão pregou semana passada, que é um Deus pessoal, que se relaciona conosco, mas Ele também é um Deus transcendente, acima da criação. Ele é o Criador, Ele é soberano, Ele não é como nós. Então nós devemos compreender acerca de quem é esse Deus. E a quarta coisa, também nos transmite um consolo, pois a saber que por trás de nós há um Deus que decretou todas as coisas. Isso é motivo de consolo. Também espero ficar claro no decorrer da história, no decorrer da pregação, acerca dos decretos de Deus. Martin Lloyd-Jones vai dizer que nós devemos nos aproximar desta doutrina, desse ensino, com humildade. Pois por ser difícil, devemos ser humildes. E aqui também ele destaca que há uma verdade, que ele vai classificar como antinomia. Ou seja, são duas verdades acerca que a Bíblia nos mostra acerca dos decretos de Deus, aonde o homem é responsável pelos seus atos, mas que também por trás disso Deus decretou todas as coisas e Deus está no controle de todas as coisas. E isso também vai ficar claro no decorrer da pregação. Quando nós analisamos os decretos de Deus, nós devemos olhar para um todo das Escrituras, porque o ser de Deus ele é um ser completo. Ele não é 50% amor, 50% irado, 20% bom, 30% justo. Não, todos os seus atributos são 100% pertencentes ao Senhor. E quando nós falamos acerca dos seus decretos, nós não podemos entrar em contradição com outras doutrinas que aos longos do sábado serão realizados. Nós não podemos anular a onipotência de Deus, a onisciência, a onipresença. Nós não podemos analisar somente os decretos de Deus nesta noite e esquecer totalmente os ensinos que a Bíblia nos mostra acerca dos outros atributos de Deus. Por isso que nós devemos estudar esse atributo, essa característica do Senhor à luz de todo o ser de Deus. E tendo posto isto, vamos analisar alguns princípios acerca desta doutrina. E o primeiro deles que eu quero compartilhar com os irmãos acerca dos decretos de Deus é que os decretos de Deus são desde toda a eternidade. Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, define assim os decretos. Os decretos de Deus são os divinos desígnios eternos por meio dos quais, antes da criação do mundo, Ele determinou realizar tudo o que acontece. A Bíblia menciona por diversas passagens das Escrituras os decretos de Deus. Se vocês acompanharam a leitura que o Daniel fez no início, e se vocês se recordam, Efésios capítulo 1 é um deles. A palavra decreto aparece no Salmo 2, capítulo 7, onde que uma profecia, algo que fazia alusão ao Messias, diz o Messias ali, profeticamente, que proclamaria os decretos de Deus. Também em Efésios 3 e 11, fala que Deus faz todas as coisas segundo o seu propósito, o seu eterno propósito. Atos 2 e 23, falando acerca da crucificação de Jesus, fala que isso fazia parte do plano determinado de Deus. Efésios 1 e 4, ao qual nós lemos aqui, diz que antes da fundação do mundo nós fomos eleitos em Cristo Jesus. Ou seja, os decretos de Deus, eles são desde a eternidade. Eles já foram na sua eternidade, Deus já decretou as coisas. Deus não é um ser limitado como muitas vezes nós pensamos, muitas vezes nós analisamos e nós comparamos com nós. Houve somente um ato de sua mente infinita. Deus não, das coisas futuras, Deus não precisou uma segunda reflexão. Deus sabe de todas as coisas. Nós, para
pela nossa oscilação, pela nossa falta de sabedoria, nós muitas vezes precisamos de determinadas coisas analisar, pensar, repensar e olhar de novo. Deus acerca do futuro, aquilo que nós não sabemos, Deus já sabia. Deus determinou todas as coisas. O conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, ela não evolui dia após dia. Como eu disse, os atributos de Deus, ele é 100% sábio. Deus é 100% bondoso, ele sabe o dia de amanhã. E por ser eterno os seus decretos, aconteceu antes da fundação do mundo. E se nós dissermos que os decretos de Deus aconteceu dentro do tempo, nós estamos dizendo que algo novo ocorreu. Ou seja, nós estaríamos dizendo que Deus não sabe de todas as coisas. No fundo, Deus não é tão sábio assim como nós achamos. Nós acharíamos que Deus, ao decorrer do tempo, a sua sabedoria, passo após passo, dia após dia, conforme a experiência, o conhecimento de Deus estaria evoluindo. Mas com o nosso Deus Criador, eterno, sábio, imutável, todo-poderoso, todo-sábio, onipotente, onipresente, esse Deus tão grandioso que nós estamos aqui reunidos na sua presença nesta noite, cultuando, bendizendo o seu nome, sabe de todas as coisas. Queira tu você acreditar ou não, talvez isso venha a ser algo que venha perturbar talvez o seu pensamento acerca de Deus, mas esse é o Deus que a Bíblia nos revela, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que desde a eternidade decretou, e isso é motivo de alegria, porque a minha salvação e a tua salvação não foi um acidente, foi parte do decreto de Deus eterno, não foi algo por acaso, não foi do nada que você entrou na igreja, não foi do nada que um dia você ouviu o Evangelho, mas não, há muito tempo atrás, algo que a gente não consegue definir nos eternos decretos de Deus, Deus decretou salvar a sua igreja, como nós lemos em Efésios 1 e 4, antes da fundação do mundo, Deus decretou salvar o seu povo. Deus já tinha um plano, Deus não foi pego de surpresa. Quando Adão caiu, tu acha que Deus ficou surpreso com o que aconteceu? Tu acha que Deus foi pego de soslaio, meus irmãos? Foi pego de surpresa? Tu acha que aconteceu isso? Não, o nosso Deus sabe de todas as coisas e decretou todas as coisas. E isso nos afronta, porque quando nós olhamos, às vezes nós nos agradamos e nos deleitamos, mas às vezes nós não queremos, porque há coisas que nos sobrevêm. Quando eu falo que Deus decretou todas as coisas, eu não estou aqui pregando cerca de um budismo, que pensamento positivo, crer que tudo vai dar bem, que tudo vai dar certo, não é isso que eu estou falando. É bem verdade que algumas coisas nos sobrevêm, que nós não queremos, e que fogem do nosso controle, mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas, que no fundo faz parte do propósito eterno e imutável do Senhor. E nós não temos como mudar essas coisas. O que nós podemos fazer é buscar em oração, compreender ao Senhor, a sua vontade, assim como Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós devemos, como criaturas limitadas e submissas, como nós devemos ser ao Senhor, nos submeter à sua vontade e buscar compreender e confiar que Deus está no controle de todas as coisas, e que Ele decretou todas as coisas, e que nada foge do seu controle, porque os seus decretos, eles são eternos. Os seus decretos são eternos, fogem do nosso tempo. É muito mais profundo que nós analisamos, que nós imaginamos. A segunda coisa sobre os decretos de Deus é que eles são livres. Folhei um pouco a tua Bíblia, um pouco mais para trás, Isaías 40. Leia comigo o verso 13 e 14, que diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Os decretos de Deus são livres, meus irmãos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estava na eternidade, sozinho, com Ele mesmo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Ele resolveu decretar a sua vontade, as suas ações. Ele não foi influenciado por algo externo. Ele não é como eu e você, que mudamos de opinião, que somos influenciados por pessoas que às vezes nós gostamos e que nos influenciam, como às vezes nós temos
alguns artistas, cantores, familiares e amigos que nós muitas vezes admiramos e nós nos espelhamos nessas pessoas. E também às vezes nós pensamos algo acerca de determinada situação e com o passar do tempo nós mudamos de opinião, porque nós vemos que aquilo que nós pensávamos antes não era bem como nós pensávamos. Na igreja é assim, pelo menos tanta coisa que eu pensava antigamente, que hoje eu olho para mim mesmo, eu acho que eu era um louco. Mas Deus não é assim. Deus não foi influenciado por algo externo. O nosso Deus, Ele é soberano, o nosso Deus é poderoso, Ele sabe de todas as coisas, não depende de algo externo. Nós mudamos, Deus não muda. Ele era livre, Ele podia decretar e não podia decretar determinada coisa. Só que isso nos incomoda, isso nos afronta, porque nós pensamos, por que isso acontece? Por que aquele outro acontece? Eu não sei, realmente eu não sei, meus irmãos. E eu creio que você também não sabe. Glória a Deus por isso, porque Ele que é o Senhor, Ele que é Deus, não somos nós. Porque se tudo que Deus fizesse, nós compreendêssemos e sabêssemos, nós seríamos Deus, não Ele. Mas Deus é Deus, Deus sabe o que fazer, Deus é bom, justo, santo, e Ele age conforme o seu caráter, conforme a sua justiça, a sua soberania, a sua bondade. Os seus decretos é conforme Ele é. Só que nós não entendemos, isso nos incomoda. Porque como homens caídos que nós somos, como os filhos de Adão, nós queremos ter o controle na situação, nós queremos ser o dono do nosso destino, do nosso futuro, nós queremos decidir aonde trabalhar, aonde estudar, queremos fazer tudo pela nossa vontade, pelos nossos desejos, nós queremos agir assim, nós queremos viver assim. Inclusive, a W. Pink, no seu livro Decretos de Deus, diz o seguinte: os homens se dispõem a permitir que Deus esteja em toda parte, menos no seu trono. A verdade é que nós queremos um Deus que faça todas as nossas vontades. Nós até cremos num Deus criador que fez os céus e a terra, as estrelas, o sol, a lua, fez tudo bonitinho e que está disposto todos os dias, dia e noite, 24 horas por dia, a atender os nossos pedidos. Eu quero passar de ano, eu quero ganhar um emprego, eu quero ganhar um aumento, eu quero ganhar uma namorada, eu quero ganhar um esposo, e a gente pede. É que nem danoninho, me dá danoninho. Só pedimos para Deus. Nós cremos num Deus assim que nos serve. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e vemos um Deus soberano que está sentado no seu trono, isso nos confronta, isso nos perturba, isso nós nos enlouquecemos, isso nós não queremos. Nós queremos um Deus que faça o nosso desejo, mas que não faça o seu. Quando nós olhamos para o decreto de Deus e sabemos que Deus decretou todas as coisas, daí pisou no meu pé, daí pisou no meu calo. Eu não quero ser assim, eu não quero um Deus assim, eu quero distorcer as escrituras, eu quero dizer que não é bem assim. Deus no fundo não sabe de todas as coisas. E tem muitos teólogos aí, teologia liberal, uma coisa extremamente perturbada, que desconsidera e desacredita em tantas coisas que a escritura fala. Eles olham, não, Adão e Eva não foi bem assim, é um poema a história da criação. Não, os milagres não foi bem assim que aconteceu. Ou nós cremos nas escrituras ou nós não cremos. Não há meio termo. Ou nós estamos em Cristo ou nós não estamos em Cristo. Como diz o Martin Lloyd-Jones, um dos deveres daquele que quer pregar toda a Bíblia é pregar toda a Bíblia, é falar toda a verdade que está nas escrituras, doa o que doer, nos constrange ou não, nos incomoda ou não, porque o Evangelho, a revelação das escrituras é isso, é nos confrontar, é nos mostrar o nosso pecado, o nosso erro, e apontar para um Deus Salvador, que é bondoso, que é justo, que enviou o seu Filho para nos salvar dos nossos pecados, da nossa carne, do diabo, do mundo, aonde eu e você éramos filhos da ira, que merecíamos o inferno, a morte eterna, separação eterna do Criador. Era isso que eu e você merecíamos. Mas bendito seja o Senhor, que pelo seu decreto eterno resolveu decretar, enviar o seu Filho a nos salvar, a morrer na cruz pelos nossos pecados, redimir todos os nossos pecados, toda a nossa loucura do nosso coração, até mesmo esse pensamento corrompido que muitas vezes nós temos do Criador, esse pensamento que você tem no coração, de achar que Deus tem que fazer tudo o que você quer, ou somente decretar bênçãos, mas quando vem a dificuldade daí não, até mesmo esse teu erro teológico, que talvez você tenha na sua cabeça, no seu coraçãozinho, lá no fundo, Deus também morreu por essas coisas. Deus nos perdoa pela nossa ignorância, pela nossa rebeldia. Até mesmo nós às vezes lemos
e nós não queremos acreditar. Como eu disse no começo, não é por falta de textos bíblicos, mas é pelo um coração duro, que não quer se dobrar a um Criador, a um Deus que está no controle de todas as coisas, a um olheiro que está moldando o vaso conforme lhe apraz. Ou como diz o apóstolo Paulo, não tem o olheiro direito de fazer do barro um vaso para ira? Não tem poder Deus para isso? Qual é o Deus que você crê? Qual é o Deus que você veio cultuar nesta noite? Qual é o Deus que nós estamos nesta noite reunidos neste lugar? Que nós cultuamos, que nós louvamos o seu nome? Qual é o Deus? É o Deus das Escrituras? É um Deus que nós criamos na nossa cabeça, conforme a nossa conveniência, conforme lhe agrada, conforme o meu gosto, conforme eu quero? Qual é o Deus que nós estamos cultuando? Qual é o Deus que nós definimos? Por isso que nós estamos nessa série acerca do conhecimento de Deus. Chega a ser até estranho falar que está sendo feita uma série na igreja sobre conhecer a Deus. Mas infelizmente, meus irmãos, a igreja brasileira muitas vezes está perdida. Eu sei que a grande maioria tem Facebook aqui, e nós vemos a loucura que é aí afora. Pregações, cultos, coisas que são realizadas em nome do Senhor. Eu não vou falar nem da televisão, né? Não vou nem falar dos televangelistas que tem por aí afora. É uma loucura. Os homens acham que eles são Deus. Os homens acham que eles que estão no trono, eles que estão definindo, eles que estão determinando as coisas para Deus. E tem uns loucos ainda que vêm na frente aqui e falam: eu determino. Coisa de louco. Quem somos nós para determinar algo para o Criador? O Deus que fez os céus e a terra, que nos fez do pó da terra. Do pó da terra, meus irmãos. Esse pó que está aqui na frente, aqui, ó, os irmãos estão atrás, não viu, tem um monte de pó aqui, ó, varreira que deixaram acumulado. Nós viemos disso aqui, meus irmãos. Olha que loucura. Olha que loucura isso aqui. E nós queremos olhar para o Senhor e eu determino. Deus não pode determinar as coisas, Deus não pode decretar as coisas. Esse não é o Deus que eu quero. É necessário, meus irmãos, nós revermos e olharmos para o Deus revelado nas Escrituras. Um Deus que determina todas as coisas, um Deus que está no controle, um Deus que determina, e que tudo que Ele determinou vai se realizar. Nada vai impedir os seus planos. Se você está com a Bíblia aberta, o texto que nós lemos, veja o verso 10. Eu digo: o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Deus faz a sua vontade, não a minha e a sua. Claro que se nós orarmos ao Senhor, e se for da sua vontade, como 1 João diz, Ele nos concederá. Ele vai nos dar, Ele vai realizar, conforme o seu querer. Não é somente tudo que eu quero, tudo que eu digo tem que se realizar. Deus não é o nosso, nem diz o pastor aqui, o nosso garçom cósmico. Não é aqui o nosso capacho, meus irmãos. Não é assim. Nosso Senhor é um Deus santo, um Deus justo, que nós devemos nos curvar, e até mesmo nos arrepender nessa noite. Por muitas vezes nós fizemos oração louca para Ele. Quem não orou tantas coisas doidas para o Senhor? Eu já orei. Nós devemos nos arrepender por isso, e saber que Deus está no controle, que Deus que decreta as coisas, não sou eu que determino, mas é o Senhor, é o nosso Deus, que está neste lugar, que está aqui presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que decretou todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Louvado seja Deus. A terceira coisa, que os decretos de Deus são absolutos e incondicionais. Ou seja, não depende das ações dos homens, nem de algo que vai acontecer ou que vai deixar de acontecer. Deus, na sua eternidade, na sua sabedoria infinita, o seu ser que vivia na eternidade, decretou todas as coisas. Não depende de mim, não depende de você. E lembrando, Deus na eternidade estava somente com Ele mesmo. Não precisava de nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam em alegria, em amor, conforme João capítulo 17, verso 24. Jesus vai falar: com o amor que tu me amou antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. O Pai amava o Filho amava o Pai, o Filho amava o Espírito amava o Pai. Eles já se amavam, como os teólogos dizem, a pericorese, a dança de amor.
ele estava unido, mas ele decretou criar os céus e a terra. Ele decretou criar homens para a sua glória, para ter intimidade com os homens. Ele não precisava disso, mas pela sua bondade, pelo seu amor que transbordou, tentou nos criar. E nós não precisávamos, nós não merecíamos isso, mas pelos seus eternos decretos, Ele fez. E louvado seja o Senhor, que não depende das nossas ações, porque senão nós estávamos perdidos, meus irmãos. Nós estaríamos perdidos. Você já pensou, eu acho que você já pensou, que Deus sabe de todas as coisas, e Ele vendo eu e você nesta noite aqui, ou a nossa vida durante a semana, durante o mês, durante o ano, ou a nossa vida ímpia, de antes de encontrar Cristo, os nossos pecados, a loucura que nós vivíamos, talvez muitos aqui na idolatria, na prostituição, nas drogas, na bebedice, numa vida extremamente depravada. Pessoas como Paulo fala aos Coríntios no capítulo 5, que nem aos pagãos se realizava na igreja, coisas loucas que a igreja fazia naquele tempo. Imagina Deus olhando, Deus sabendo de todas essas coisas, mesmo assim na sua eternidade, Deus decretou criar o homem. E quando o homem cai, Deus também na sua eternidade decretou salvar esse homem perdido. Deus decretou enviar o seu filho, matar o seu filho na cruz, pelos nossos pecados, porque nós não olhamos para isso. Quando nós falamos que Deus decretou todas as coisas, nós às vezes só olhamos para o lado negativo da coisa. Deus decretou então a minha enfermidade, Deus decretou então que todos em Adão pecaram. Isso é injusto. Mas não é injusto todos ser salvos em Cristo Jesus. Isso nós não pensemos, isso nós não olhamos. Não foi injusto, nós não pensemos que é injusto Jesus morrer no teu lugar. Você acha que é injusto você em Adão ser pecador, mas não acha que é injusto Jesus pagar pelos teus pecados. Isso você se alegra, isso você quer, nós queremos, porque o que agrada o nosso coraçãozinho, nós ficamos felizes, nós levantemos a mão, nós demos glória a Deus. Nós queremos esse Deus conforme o nosso desejo. Mas a Bíblia nos mostra que Deus decretou todas as coisas, todas as ações, tudo que há, Deus decretou. Nada foge do controle desse Deus. Deus sabe de todas as coisas e não é baseado em nossas ações. Leia comigo Romanos 9, capítulo 9, verso 11 e 13. Que diz assim, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém desprezei Esaú. Vocês já viram esse texto, meus irmãos? Porque nós temos uma forte tendência de abrir a Bíblia, fechar os olhos e folhear uma página e botar o dedo e olhar aquela passagem, e se às vezes não agradar, a gente já fecha e já pula para outra. Quantas pessoas têm o Salmo 23 aberto na sua estante? Nem o mal não, esse é o Salmo 91. Senhor é meu pastor, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nem praga alguma chegará à sua tenda. Salmo 91, verso 10. Que alegria nós olharmos esse texto. Que alegria nós vermos que Deus é o nosso pastor, que nada falta, de que nem o mal vai chegar à nossa tenda. Mas Romanos 9, Romanos 9, nós não queremos olhar. Por isso que é necessário nós lermos toda a Escritura, de capa a capa, para nós entendermos todos os desígnios de Deus, todos os planos, todos os projetos de Deus, e nós compreendermos que as ações de Deus não é baseado no que Ele previu em nós, como muitos dizem que Ele previu a nossa fé, que Ele previu que nós faríamos, nossas boas obras, né? Porque às vezes a gente faz um dia
boas obras e uns 10 é só má obras. Uma inconstância só em nossas vidas muitas vezes. Mas nós queremos nos basear naquele único dia da minha boa obra. E eu me esqueço das minhas más obras que eu faço. Deus não viu essas coisas. Deus não previu essas coisas. Ele previu, mas não no sentido de basear os seus decretos nessas coisas. Ele baseou os seus decretos na sua sabedoria, na sua vontade, no seu querer. Mesmo sabendo que nós éramos pecadores, que nós pecaríamos, que nós nos rebelaríamos, que nós seríamos idólatras, que nós desprezaríamos o Criador, que nós olharíamos para a criatura e adoraríamos a criatura ao invés do Criador. E nós não queríamos saber de Deus, virando as costas para Deus, assim como foi com Jesus de Nazaré. Os homens viraram as costas, os homens crucificaram o Filho de Deus, mesmo sabendo todas essas coisas, mesmo sabendo que o discípulo Pedro negaria, mesmo assim, ele decretou enviar o seu Filho Jesus a este mundo, por mim e por você, pela sua igreja, por aqueles que pertencem ao Senhor. E isso é de alegria para nós, e nada vai impedir os decretos de Deus. Nada vai impedir. Deus, ele decreta os fins e também ele decreta os meios para esses fins. Conforme 2 Tessalonicenses 2:13, ele decretou salvar os seus eleitos e também decretou a produzir a fé neles. Até a fé que nós temos vem dele, é um dom de Deus. Até as obras que nós nos gloriamos muitas vezes é dele. Efésios 2:10 diz que até as obras são feituras suas para que andássemos nela. Até as boas obras que nós praticamos vêm do Senhor. As nossas boas ações, a nossa boa conduta vem do Senhor. Se você está firme na igreja, na fé, foi porque o Senhor decretou te manter firme. Não é pela sua ação, porque você é bondoso, porque você é forte, porque você ora 3, 4 horas por dia, porque você lê a Bíblia de capa a capa de ano em ano você lê toda a Bíblia. Não é por causa dessas coisas, é pela sua graça, é pela sua misericórdia, é por algo que nós não merecíamos, é pelos seus decretos eternos. É por isso que nós estamos aqui. Se nós estamos nessa noite na presença do Senhor, foi porque Ele decretou assim, porque aprova o Senhor essas coisas, porque Ele assim quis. E quem somos nós para discordar do Senhor? Pequenos como nós somos, pecadores, oscilantes, mudando os nossos pensamentos todos os dias, uma hora querendo, uma hora não querendo, uma hora orando, lendo, jejuando, no manto, no mistério, e outra hora na carne, outra hora ali quase uma vida ímpia. Imagina só. Louvado seja o Senhor, porque Ele é soberano e poderoso para isso. O Evangelho de João, capítulo 6, verso 44, diz que ninguém pode vir a mim se o Pai não os trouxer. E capítulo 6, verso 37 diz que todo aqueles que o Pai me der, virá a mim, e de forma alguma lançarei fora. Isso é lindo, meus irmãos, que nós vemos a Trindade trabalhando pelos decretos do Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvido nos decretos da salvação, porque Deus na eternidade decretou salvar a sua igreja, e nós sendo pecadores mortos espiritualmente, não temos como se chegar a Deus, mas Deus decretou, Jesus cumpre o seu decreto de Deus vindo morrendo na cruz, e o Espírito Santo abrindo os nossos corações, porque a Bíblia diz que o Espírito Consolador viria para convencer o mundo do juízo, do pecado e da justiça, e Ele veio para nos convencer dos nossos pecados. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos com os decretos de Deus, os decretos externos de Deus, eles estão trabalhando para isso, e eu e você queremos discordar dos decretos de Deus. Eu e você não queremos crer. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos nisso. E eu e você às vezes queremos duvidar disso. Meus irmãos, ainda bem que o Senhor é misericordioso. Nós vamos falar também da misericórdia de Deus. Nós vamos falar da bondade, do amor, desse Deus grandioso, desse Deus maravilhoso, que está trabalhando pelos seus decretos, que está no controle de todas as coisas. Esse Deus que é soberano. Deus decretou, meus irmãos, salvar a sua igreja. Não depende de nós. Só que também tem o outro lado da moeda. Isso também não é desculpa para viver uma vida de impiedade. Porque às vezes a gente quer nos desculpar.
Ah, não, mas então se decretou todas as coisas, se decretou salvar, se eu sou salvo, então eu vou fazer o que eu quiser. Meus irmãos, se você pensa assim, talvez você nem seja irmão em Cristo. Se você pensa viver uma vida ímpia, porque Deus decretou todas as coisas, há uma chance de nem ter nascido de novo. Há uma chance para isso. Porque Deus decretou salvar, e conforme Romanos capítulo 8, verso 29, Ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Deus nos chamou para ser o sal e a luz do mundo, para sermos os seus filhos adotados pela fé em Cristo Jesus, para trilharmos o caminho de Jesus Cristo. Deus decretou isso para as nossas vidas. Isso não é desculpa para nós viver uma vida ímpia, viver uma vida mergulhada no pecado, de forma alguma. Os filhos de Deus não podem pensar dessa forma. É contrário à natureza de Deus. Querer viver no pecado, na mentira, no adultério, no engano, no roubo, na calúnia, na inveja, nos ciúmes, é algo contrário ao ser de Deus. Isso não é compatível com o ser de Deus. Não tem como. Não tem como nós sustentarmos essa ideia. Como diz o pastor Leão, isso é inadmissível. Não tem como. Tira isso da tua cabeça, meus irmãos. Se você de fato crê no Senhor Jesus, foi porque o Espírito te convenceu para você ter uma vida piedosa, uma vida santa. Claro que nós vamos falhar, mas o nosso espelho, o nosso foco é Jesus Cristo. O nosso Salvador, o nosso espelho, o homem perfeito, o homem que viveu uma conduta reta, que nós devemos se espelhar na sua vida. Ele é o nosso espelho. Ele é o nosso caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos trilhar o caminho que Jesus trilhou, andar conforme Ele andou na terra. Esse faz parte dos decretos de Deus também. E o quarto ponto que eu quero falar com os irmãos são que os decretos de Deus compreende e determina todas as coisas e eventos de toda espécie que acontecem. Folheia a tua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 27 e 28. Enquanto tu procura, eu vou falar alguns textos aqui que você não precisa procurar. Mateus 10 e 29 diz que não cai um passarinho no chão se não for da vontade do Senhor. Verso 30 diz que até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão contados diante do Senhor. Provérbios 21, capítulo 1, diz que como as águas do rio é o coração do rei, ou seja, o Senhor inclina. O texto diz isso, que o Senhor o inclina, que o Senhor inclina o coração do rei. Gênesis 45, verso 8, aquela tão famosa frase de José para os seus irmãos: não foi vós, mas foi Deus que me enviou para cá. E se você abrir o Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 27 e 28, diz assim, ó: porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aqui estava falando sobre a crucificação de Jesus, e todos esses textos que eu li, a crucificação de Jesus aqui também, que os homens crucificaram Jesus, e eles quiseram fazer isso. Os homens quiseram, os homens são maus, os homens são pecadores, os homens não querem saber de Deus, e eles quiseram, eles crucificaram. Mas isso fazia parte dos planos de Deus. Deus já havia determinado essas coisas. Não pensa que Deus, como o deísmo, prega e ensina que Deus criou o mundo e deu corda e largou o mundo. Não, meus irmãos, Deus está envolvido com a criação. Deus é o Criador e o sustentador das coisas criadas. Ele sustenta todas as coisas, como diz Hebreus capítulo 1, verso 3, pelo poder da sua palavra, ou pela palavra do seu poder. Eu nunca me lembro muito bem a sequência, mas é isso que o texto diz. Deus sustenta todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas, nada foge dos seus planos, nada pega Deus de surpresa. Esse texto que nós vimos, tudo faz parte da vontade do Senhor. Só que nós devemos entender algo que a Escritura nos fala, e isso também nos choca, que é o seguinte: que Deus não causa o mal, porém, Ele permite que agentes perversos realizem, e Ele administra para o seu propósito fins. O exemplo disso é Gênesis, capítulo 50, verso 20. Deixa eu ler para os irmãos aqui rapidinho. Capítulo 50, verso 20, o texto também bem conhecido,
que diz assim: vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Vocês lembram da história? Nós começamos já a leitura anual esse ano, já terminamos Gênesis. Vocês lembram a história? Que os irmãos de José tiveram ciúmes dele, tiveram inveja, resolveram matar, depois resolveram vender eles para uma caravana que passava, foi vendido para Potifar, foi parar sendo prisioneiro no Egito, e depois ele se tornou governador do Egito. Em uma análise de nossa leitura humana, nós vemos a maldade dos seus irmãos, e eles eram corruptos, e eles quiseram fazer isso. Era a vontade livre desses homens fazer essas coisas, e eles fizeram. Só que em última análise, Deus estava no controle, e esse verso diz que eles quiseram, mas Deus tornou em bem. A maldade Deus tornou em bem, como Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados conforme o seu propósito. Deus está no controle de todas as situações. Ele transforma o mal em bem, meus irmãos. Deus está no controle. Os homens praticam o mal, mas Deus administra esse mal para o bem. O próprio exemplo de Judas, a traição de Jesus. Judas foi livre, Judas quis, mas fazia parte do plano de Deus que Judas traísse Jesus Cristo. Deus estava no controle. Os homens são livres para fazer isso. Isso é as duas verdades que eu disse no começo. Os homens são livres. Deus não é responsável pela maldade. Deus não é o autor do mal. Mas Ele decretou na sua eternidade permitir o pecado e a maldade da raça humana. Mas Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas. E surge uma pergunta: por que Deus decretou permitir o pecado? E a resposta é simples: não sabemos, não temos resposta. A Bíblia é assim, meus irmãos, não temos resposta, não podemos inventar. Martin Lloyd Jones, no seu livro de doutrinas bíblicas, ele vai dizer assim, que eu estou cada vez mais convencido que a fé é se limitar ou se calar quando a Bíblia se cala. Nós vamos até onde a Escritura vai, aonde a Bíblia não fala, nós não falamos. É uma loucura nós queremos colocar palavras na boca de Deus que Deus não disse. A Bíblia fala: ai daquele que assim diz o Senhor não disse. Nós não podemos cair na loucura de inventar histórias, de dizer coisas que a Escritura não diz. Mas a verdade é essa, que o homem é livre de fazer e o homem faz. Só que Deus decretou e Ele não é o autor do mal, porque isso seria contrário ao ser de Deus, a sua natureza, que é reta, que é santo, que é perfeito, que é bondoso, que é misericordioso. Como eu disse no começo, nós devemos analisar os decretos de Deus, olhando toda a Escritura, todo o ser de Deus. Nós não podemos simplesmente agora olhar para os decretos e esquecer a santidade, a bondade, a justiça, a ira de Deus, a eternidade, e definirmos agora aqui. Não é assim que funciona. A Escritura não é assim. Deus se revela de Gênesis a Apocalipse. Nós não podemos pegar um versículo isolado, como muitos fazem, e criar uma doutrina. Não é assim que funciona. Mas a Bíblia nos mostra que Deus não é o autor do mal. E isso nós sabemos. Só que a resposta é que nós não sabemos porque Ele fez isso. Mas nós sabemos que Ele permitiu. Caso contrário, jamais teria acontecido. Não tem como nós duvidarmos que Deus decretou que o mal, que o pecado entrasse. Porque Deus, sendo onipotente, todo-poderoso, eterno, justo, se Ele não decretasse assim, jamais teria acontecido. Tu acha que o diabo tem poder, que os homens corruptos têm poder? De forma alguma. Eles têm um poder limitado, pequenino, perto do Senhor, que é todo-poderoso. Deus está no controle de todas as coisas, os homens são limitados. Deus permitiu esses homens miseráveis fazer o que eles acham que fazem. Os homens longe da graça de Deus, desgraçados, que é isso que a palavra desgraçado significa, não é um palavrão, meus irmãos. Desgraçado é dizer que carecem da graça de Deus. Os homens longe de Cristo acham que podem fazer o que bem querem, levantam guerra, eu decido matar alguém, eu decido roubar alguém. Os homens decidem fazer o que querem, eles acham que isso está no seu controle, mas não está. Deus está no controle de todas as coisas, e nós não podemos negar isso, porque Deus, se não tivesse no controle, jamais teria acontecido, jamais teria entrado o pecado, jamais teria aumentado, jamais teria isso acontecido no nosso meio. E aqui tem duas verdades: dizer que Deus perpetra o pecado
ou pratica o pecado, é dizer que ele não é bom. Ou seja, em última instância, Deus não é Deus. Se nós dizermos que Deus, ele é o criador do pecado, nós estamos dizendo que ele não é tão bom como ele diz. Nós estamos duvidando do ser de Deus, do caráter de Deus. Isso é pecado. Nós não podemos fazer isso. Só que também, porém, dizer que ele não usa o mal para os seus desígnios é dizer que os males que existem ele não queria e que não estão no seu controle. Nós não podemos dizer que ele decretou, mas se nós não entendermos que ele, na sua eternidade, decretou isso, nós estamos dizendo que tem males no mundo que Deus não queria, que fugiu do controle de Deus. Já pensou isso, meus irmãos? Vocês já pensaram? Algo fugiu do controle de Deus. Não tem como. Não fugiu da mão do Senhor. Deus Todo-Poderoso não perdeu o controle da sua criação. Não é assim com Deus. E estaria acontecendo maldades e maldades que Deus não teria o controle. Deus estaria indefeso. E como eu disse no começo, nós temos um pensamento elevado nosso, mas diminuído de Deus. E nós achamos que essas maldades, essas heresias, essas loucuras, essas mortes, essas fomes, tudo que acontece no mundo de mal, estão fora do controle de Deus. Mas não, meus irmãos. Por que é assim? Eu não sei. Você também não sabe. E nós não podemos inventar história. Mas é assim porque Deus quis que assim fosse. Nada que acontece, quer seja bom ou mal, fugiu do controle de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E se o mal entrou no mundo, sem que Deus permita, quem garante que não virá males maiores ainda que vai sair do seu controle? Que garantia nós teríamos? Que Deus é esse que nós cultuamos, meus irmãos? Que Deus é esse que nós cantamos, que é santo, que é irado, que é justo, que é bondoso, que perde o controle das coisas? Que Deus é esse que nós falamos, confessamos com a nossa palavra, com a nossa boca, que é onipotente, mas o nosso coração se perturba quando coisas ruins nos acontecem? Que garantia nós teríamos, se Deus não tivesse no controle de todas as coisas, que não veria algo maior ainda? E que Deus não poderia conter esse mal, que Deus não poderia conter essas coisas? Mas não, meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Negar os decretos de Deus seria proclamar um mundo regulado por um acaso, ou pelo um destino cego. Não, meus irmãos, Deus está no controle. Frank Ferreira, na sua sistemática, vai dizer que sorte e destino é um linguajar pagão, não faz parte do linguajar cristão. Tiago ainda nos ensina que nós devemos orar se o Senhor assim quiser. E nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós fazemos plano, e eu sou assim, faço planos, amanhã eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo, mas nós nem sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Nós devemos falar, se o Senhor assim permitir, nós faremos A ou B. Só que isso é motivo de alegria, porque nós estamos na mão de Deus, e nenhum dos seus vai se perder, conforme João capítulo 10, as suas ovelhas ouvem as suas vozes, e elas estão nas suas, ele vai dizer que estão nas minhas mãos, e ninguém arrebata de mim. Oh, meus irmãos, isso é motivo de alegria. Nós pertencemos ao Eterno, um Deus santo, justo, bondoso. Verdade, é irado, que nós não queremos falar da ira de Deus. Nós não queremos falar sobre a ira de Deus, mas vai ser pregado aqui também. Nós vamos pregar sobre a ira de Deus. Mas um Deus que está controlando, que está nós estamos nas suas mãos. Deus decretou todas as coisas. Isso é motivo de alegria, porque se não fosse assim, que consolo que haveria, que paz, que segurança. Só teria um horror do ateísmo, como diz o Pink, os atributos de Deus. Um ateísmo que não crê em Deus, não crê que há um Criador. No mundo ao léu, um mundo perdido, um homem sem nada. Imagina um mundo sem Deus, sem um Criador, sem um Eterno, que controla todas as coisas. Com a nossa maldade, qual seria o nosso limite? Qual seria o limite para o homem? Mas louvado seja o Senhor, que há uma lei, há uma vontade de Deus que refreia o mal. Que é o que João Calvino vai falar também nas Institutas sobre a graça comum. Que Deus também derrama sobre os ímpios. E também serve para isso, porque se os ímpios não teriam a graça comum, que loucura que seria. Os homens perdidos, sem a graça, sem o conhecimento, sem Cristo. Qual seria
o limite para o homem. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Há um Deus santo, justo e bom, que determinou todas as coisas. Nos colocamos de pé, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. Essa é a verdade do Senhor, que muitas vezes nos confronta. Mas glória a Deus, que há um Deus assim, um Deus eterno, que previu todas as coisas e decretou a sua vontade. E nada vai frustrar os planos de Deus. Não é o nosso pecado, não é a nossa rebeldia, não é a nossa vontade de mal, não é os homens corruptos que irão fazer isso. Nada vai parar o nosso Deus soberano, o nosso Deus que é todo poderoso, que está no controle de todas as coisas e que decretou todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam maus. Mas lembrando de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.